e o programa Vida e Saúde recebe agora o farmacêutico Rodolfo Lima Santos, né? Isso. Ele que, além de farmacêutico, é mestre em farmacologia e, sem dúvida, muitos de vocês, e eu também, temos dúvidas quanto à administração de medicamentos, o que faz o farmacêutico, qual o papel do farmacêutico, mistura de medicamentos, automedicação, é um assunto muito realmente abrangente. Doutor Rodolfo, bem-vindo ao programa. Obrigado, bom dia. Agradeço o convite e a oportunidade. Muito bem, a gente já começa perguntando, remédios de marca, tem os genéricos e os similares. O que muda com um ou outro? Porque tem gente que chega na farmácia, eu não quero o genérico, eu só quero de marca. E é de marca tal. Outro, não, eu quero o genérico porque é mais econômico, né? Sim. Mas aí alguns perguntam, mas será que tem a mesma eficácia? E o similar, o que é similar? É igual mesmo? É parecido? O que é? Definitivamente nós vamos tirar essa dúvida aí para os telespectadores e para mim também. Sim, é verdade, é uma dúvida muito comum. Diversas pessoas chegam à farmácia com essa dúvida. Mas o genérico realmente funciona? Por que ele é tão barato, né? Então essa dúvida que permeia aí por qualquer farmácia, qualquer farmacêutico vai escutar isso rotineiramente. Mas é algo importante de esclarecer. Por quê? A diferença básica, pessoal, vai estar só no preço. Por quê? Porque é lei pela intercambiabilidade que o genérico pode sim ser trocado pelo de referência, né? Por exemplo, porque eles passam pelos mesmos testes, chamados testes de bioequivalência, que garantem que eles têm a mesma qualidade, na mesma apresentação, na mesma concentração, tá? Então eles conseguem sim ser trocados tranquilamente, claro, sempre com a orientação do seu médico, do seu farmacêutico, tá? Sem fazer o uso da automedicação, porque às vezes isso pode gerar problemas, tá? O similar também, ele tem a sua eficácia similar ao de referência, daí o nome similar. O que muda? O nome comercial. O medicamento, sempre que é o inovador, aquele que descobriu a substância ativa, ele vai lançar um nome de marca. Por que isso? Porque ele tem que rentabilizar frente à inovação. Porque custa muito caro para você desenvolver um produto. São anos, cerca de 20 anos e cerca de R$1 bilhão ou dólar. Então, ele tem que trazer aquele retorno. Por isso que ele eleva o valor do seu medicamento. Muito bem. E então, alguém que procura o de marca ou similar, não é? Ou o genérico, o de marca e o genérico, eles têm as mesmas características. O similar é como o próprio nome diz, similar, parecido, igual, isso, né? Isso. Mas pode ter algo diferente no similar para o genérico e o de marca, né? Exatamente. Acho que o grande diferencial é o similar para esses dois, seria isso? Isso, exatamente. Porque o genérico com o de referência é bem tranquilo, né? Acho que a gente já entendeu. O similar, ele pode ter alguma alteração na sua composição, mas a segurança, ela é para todos, né? O medicamento só é liberado para a Anvisa se ele apresentar uma segurança para o paciente. Não vai sair da indústria um medicamento que ele seja tóxico. O que pode ter uma diferença? No tempo de efeito, pode ser um tempo de efeito menor. Ele pode alterar a forma farmacêutica, ou seja, um pode ser comprimido, o outro líquido, tá? O genérico não, ele é idêntico, ele é igual. Se o de referência for comprimido, o genérico vai ser comprimido. Se a concentração é 200 mg, a concentração genérico também vai ser 200 mg, entendeu? Então é isso. Então eu posso chegar na farmácia com uma receita médica de um remédio de marca e pedir para o farmacêutico indicar ali um similar ou um genérico daquela mesma marca? Não, eu tenho que pedir ao médico logo? Não é assim, tá? Sim. Tem uma lista que a Anvisa divulga sobre os medicamentos que são de referência, genéricos e similares, e nessa própria lista tem a orientação para a troca, tá? Não é qualquer um. Eu não posso chegar lá na farmácia, chegar com um similar e eu quero trocar pelo genérico, por aquele. Não. Eu posso chegar com o similar, beleza? E ser trocado pelo de referência. O farmacêutico pode fazer isso, pode sugerir, tem esse aqui similar, mas existe o de referência, tá? O inverso não é verdadeiro. Se na prescrição tiver o medicamento de referência e chegar na farmácia, o farmacêutico não vai poder trocar pelo similar, tá? Ele pode trocar pelo genérico. O genérico, como eu falei, não tem nem menor problema, é tranquilo, tá? E inclusive essa normativa está sendo alterada, né? Acredito aí que nos próximos anos, até o similar mesmo vai poder entrar nessa troca tranquilamente. Por quê?
porque a exigência está cada vez maior, tá? A apresentação dos resultados de testes de bioequivalência, como eu falei, estão cada vez maiores, tá bom? Muito bem. E, doutor Rodolfo, o que caracteriza essa palavra tão falada, tão comentada e que tanta gente usa dessa prática, que é a famosa automedicação? Sim. E o que é que caracteriza essa automedicação? Beleza. A automedicação, basicamente, como o próprio nome já nos sugere, é eu fazer uso próprio de algum medicamento, tá? Sem orientação, sem prescrição médica, farmacêutica ou até mesmo de um cirurgião dentista. Tá? Então eu chego lá, eu tô com uma dor de cabeça, vou na farmácia, peço, compro lá um paracetamol. Então eu estou me automedicando. Eu não passei por um profissional capacitado para me orientar sobre o uso correto daquele medicamento. Porque uma dor de cabeça ela pode ser diversas coisas. Enxaqueca, pode ser um problema de pressão alta. Pode ser pressão, estômago, uma série de coisas. Exatamente. Pode ser uma infinidade de coisas. Você não tem a capacidade de avaliar aquilo. Então, se você tomar um medicamento, às vezes a sua dor de cabeça vai passar, mas ela está mascarando um problema maior, né? A gente costuma falar, escutar muito, né? Eu sou daqui de Caxias, eu escuto muito. Ah, fulano de tal estava bonzinho, né? E morreu. Mas será mesmo? Será que ele não usou um medicamento no dia anterior e isso teve uma correlação com algum problema? Será que ele não vinha mascarando uma doença por uso do medicamento? Então tem que ter esse alerta e esse cuidado. E por que o senhor acha que as pessoas têm essa cultura da automedicação, do medicamento indicado pelo vizinho? Fez bom para a dona Maria, minha vizinha, vai ser bom para mim ou para o meu filho, né? Por que tem essa cultura? Eu acho, primeiramente, que é uma cultura que está enraizada, né, na gente, que vem de gerações e gerações, muitas vezes pelo distanciamento, né, por anos e anos do próprio farmacêutico da comunidade, né, que isso tem se revertido cada vez mais. O farmacêutico está passando mais orientações, cada vez mais se fazendo presente, tá? E também pela falta de informação. A pessoa acha que conhece, né? Todo mundo, até o colega estava falando, que todo mundo é um farmacêutico, né? Chega lá, eu sei que é isso. Não, minha mãe usou, né? Meu pai usou, meu vizinho usou, ficou bonzinho. Tá? Mas será que era o mesmo problema? Será que as concentrações são iguais? Né? Será que você não tem alterações genéticas que inviabilizariam a metabolização daquele medicamento, ou seja, ele pode atuar no seu organismo de maneira diferente do seu colega, tá? Então é por isso que tem risco. Por mais simples que seja o medicamento, tem o seu risco. Até porque ele pode ter interação com outros medicamentos que você já usa, ampliando o efeito ou até mesmo inativando o efeito dele. E detalhe, não só com o medicamento, pode ser também com alimentos. Então, você está, mas eu não tomo nenhum medicamento. Mas aquele medicamento que você se automedicou pode interagir com algum alimento que você faz uso, com algum suplemento que você está utilizando, tá? Até mesmo pacientes, por exemplo, Flávio, que estão subnutridos, né? Estão desnutridos, eles tendem a ter uma alteração, uma reação diferente com o medicamento, simplesmente porque ele está com falta de algumas proteínas. Tá bom? Muito bem. E a gente sabe que o farmacêutico ele tem esse papel, né, na orientação e administração de medicamentos. Como é essa atuação do farmacêutico nisso aí? Sim, olha, o farmacêutico ele é essencial para orientar você sobre o uso correto do medicamento. É um profissional que estuda bastante químicas, farmacologias, só para você ter ideia, na nossa graduação são 7 a 8 farmacologias. Então a gente entende bem sobre o medicamento. Então a gente está lá para orientar a maneira correta do uso. Tem estudos, pessoal, que a gente vê em artigos que mostram que simplesmente o fato da intervenção do farmacêutico na orientação do uso correto melhorou muito a qualidade de vida dos pacientes. Por exemplo, um estudo que eu vi sobre pacientes hipertensos, né, que o médico prescrevia o medicamento correto, ele usava o medicamento prescrito, mas não tinha uma redução da pressão arterial. Por quê? Usava de maneira incorreta. Então, só com ajuste, o paciente estabilizou, né? Começou a ter uma pressão ali adequada, nos parâmetros adequados, né? Outro paciente que usava simvastatina e não tinha redução do seu colesterol, porque ele usava pela manhã e a gente sabe que tem que ser pela noite. Enfim, são diversas orientações que o farmacêutico está apto para passar para você, para garantir a sua saúde, ou para manter a sua saúde, ou ainda para melhorar. Porque às vezes você pode
usar um medicamento de maneira errada e ter diversos problemas, tá? E evoluir a sua doença, enfim, não melhorar. Então, consulte sempre o seu farmacêutico para melhor orientação. Doutor Rodolfo, estamos conversando aqui com o doutor Rodolfo, que é farmacêutico, é mestre em farmacologia, e hoje está dando essa colaboração importante aqui para o programa pela manhã, um assunto, a meu ver, muito importante. Sim. E sobre o que o senhor falou agora, né, da automedicação, do uso incorreto do medicamento, daí se nota a importância de se ter um farmacêutico na farmácia. Toda farmácia realmente tem que ter um farmacêutico, ele tem que estar lá o dia inteiro. Ou é aquela história que muitos dizem aí, não, é só para assinar. Abre-se uma farmácia, aí ele vai lá só para assinar e pronto. Como é que é isso? Olha, pessoal, é obrigatória a presença do farmacêutico em tempo integral. Inclusive, para os colegas que não conhecem, não sabem, eu sou também delegado do Conselho Regional de Farmácia, tá? Então eu represento o Conselho na região, tá? E o Conselho tem feito um trabalho muito amplo de exigir a presença do farmacêutico. A gente passa pelo processo de assistência plena. Então, Caxias, onde tiver medicamento, tem que ter a presença do farmacêutico, tá? Então, é aquele profissional que vai lhe orientar da maneira correta. Então, o Conselho está garantindo que você tem acesso a um profissional de qualidade, gabaritado, para lhe ajudar, tá? Inclusive, tem uma lei, que é a Lei 13.021 de 2014, né, que estabelece a farmácia como um estabelecimento de saúde, né? Então, e exige a presença do farmacêutico. Não é uma coisa inventada pelo conselho, por mim, pelo colega, não. É uma lei federal que tem que ser cumprida, tá? Então, a gente já vê aqui em Caxias várias farmácias que já estão fazendo isso, né? Legal. Colegas farmacêuticos, inclusive a doutora Kelma, lá da Farmaquel, ela também faz um trabalho bem interessante de assistência farmacêutica, prestação de serviços, enfim. Tem uma gama de serviços e atividades que nós podemos estar ajudando, tá? Inclusive, na pandemia, a gente foi bastante útil, porque muita gente tinha medo de se direcionar a uma unidade de saúde, né, uma UPA, enfim. Então, procurava a farmácia para ali pegar informações, né, ser orientado. Muita gente não sabe, mas sim, o farmacêutico pode fazer prescrição. Aí você me pergunta, mas de todos os medicamentos? Não, claro, existe uma lei, uma lista, que são os MIPs, né, que são os medicamentos isentos de prescrição médica. Então, a gente pode prescrever esses medicamentos, a gente pode solicitar, inclusive, exames laboratoriais para fins de acompanhamento farmacoterapêutico. Então, uma infinidade de coisas que o farmacêutico pode fazer, infinidade de coisas que o farmacêutico está inserido, tá? Que é importante, Flávio, que a comunidade conheça, né, para fazer uso desse profissional. Muito bem explicado. E ainda sobre a automedicação, claro, a gente sabe que tem muitos riscos à saúde, né, por não ser a medicação indicada para aquele cidadão, como o senhor explicou, pela administração errada, dosagem errada. Mas quais são os riscos à saúde com relação à automedicação? Olha, Flávio, os riscos são os mais diversos, tá? Como eu expliquei anteriormente, dei um exemplo. O paciente fazendo a automedicação, ele pode mascarar uma doença, tá? Ele pode se intoxicar, tá? E isso pode levar, inclusive, ao óbito. A gente viu no epicentro da pandemia, uma infinidade de pessoas fazendo uso, lançando mão de medicamentos como, por exemplo, azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina, né? À torta e à direita. A Anvisa teve que correr para poder deixar esse medicamento restrito, né? Colocar o seu controle aí especial, porque as pessoas estavam ingerindo de maneira descontrolada. O que isso gerou? Que a gente começou a observar nesse ano? Problemas seríssimos hepáticos, né? Problemas no fígado. Então, tivemos casos, Flávio, de pacientes que tiveram hepatite medicamentosa, fulminante, né, vindo a óbito. Então, é muito sério, pode desenvolver alergias, então, uma infinidade de problemas muito, muito graves, né? Ele pode interagir com os medicamentos, ampliando o efeito daquele medicamento, ou então inativando o efeito de outro medicamento, né? Tem associações aí que são muito perigosas, que devem ser prontamente evitadas, inclusive de medicamentos com plantas. Então, estou tomando só um chazinho, mas cuidado, tem medicamento que ele interage com essas plantas. É uma garrafada. Muito cuidado também, a gente não sabe o que tem ali, a concentração pode ser muito alta. Até mesmo o período do ano que a gente colhe uma planta, a gente tem a produção diferente do princípio ativo ali. Então, use o farmacêutico, aproveite que está disponível, um profissional capacitado. Então, aproveite esse profissional.
Muito bem, boa observação, essa que o senhor fez, inclusive com o período, né? O período que é propício daquela planta ou não. Tem muita gente que realmente acha que por ser natural, uma folha, um galho, uma raiz, não vai ter nenhum problema. E pode ter até envenenamento. Exatamente. Mas, doutor, mistura de medicamentos sem a prescrição médica pode ser perigosa? Porque tem gente que, além de fazer a automedicação, diz, olha, o José, meu vizinho, disse que esse aqui é bom. E o Antônio disse que o outro é bom. Então, na dúvida, eu vou tomar os dois. Vou tomar os dois, vou misturar aí. Vai que... Ainda tem gente que diz assim, ó, é um absurdo. Ah, eu tenho que tomar 8 da manhã, 8 da noite. Vou tomar logo agora os dois. Qual o risco disso aí? Não, o risco é muito alto, tá, gente? Descartem essa possibilidade de fazer misturas de medicamentos. Você não vai aumentar o efeito terapêutico, o resultado daquele medicamento, aumentando a dose ou misturando os medicamentos. Ah, não, eu vou tomar esses dois aqui porque vou potencializar. Não, a única coisa que você vai aumentar são os efeitos colaterais, porque chega um nível máximo do efeito terapêutico. Não vai passar dali. Se você aumentar aquela concentração, você vai aumentar os níveis tóxicos, tá? Não sei se vocês já escutaram a frase que a diferença entre o veneno e o medicamento é a dose. É só isso. Então, o medicamento ele pode se tornar um veneno se você aumentar a dose. Então, muito cuidado. Pergunte para o seu médico, pergunte para o seu farmacêutico, eu posso usar isso? Eu já estou usando tal medicamento. Inclusive, é importante que, ao fazer uma consulta médica, você mencione os medicamentos que você já faz uso. Porque, às vezes, o seu médico, o seu farmacêutico, ele não vai saber o que você está usando. E pode fazer o quê? Prescrever um medicamento que você já tem, você já faz uso, que um outro médico passou. E aí você vai ter uma duplicidade, né? Usar o mesmo medicamento 2 vezes, pode ter diversos problemas hepáticos, renais, atacar o seu sistema nervoso central, né, o seu cérebro. Então, não faça essa prática, não misture, não pegue medicamento indicado de vizinho, de colega, de primo, porque pode dar muito ruim. Olha, é muito perigoso você estar com uma pequena infecção e tomar uma dosagem alta, porque, assim, falando na linguagem popular, depois aquele medicamento não vai servir mais quando você tiver uma infecção mais forte. É verdade isso? É verdade. Não só verdade, como é importante já esclarecer de cara a diferença entre infecção e inflamação, tá, Sim. gente? Às vezes, está com uma garganta inflamada, não quer dizer que ela está infeccionada. Então, se o paciente possui a garganta inflamada, pode ser que um anti-inflamatório resolva, tá? Não é o caso, por exemplo, de usar um antibiótico se ele não está com uma infecção bacteriana. Sim. Então, a pessoa começa a sentir um incômodo, o que ela faz? Rapaz, eu vou usar aqui uma azitromicina. Então, ele toma azitromicina, que é um antibiótico, então não vai resolver aquele problema. Às vezes, como era um problema de saúde autolimitado, ou seja, que se resolveria sozinho, no 2º ou 3º dia, ele já está bom. Aquela inflamação já se resolveu naturalmente. Mas a pessoa acha que foi por conta do antibiótico. E o que ela faz? Ela começou a usar uma azitromicina, por exemplo. Para de usar no 2º dia. E seria 5 dias, por exemplo. O que acontece? Ela vai estar contribuindo para que as bactérias se tornem resistentes. Então é isso que o Flávio estava falando, aquela dose pequena, por pouco tempo, pode causar mais males do que benefícios, né? Porque a bactéria do seu organismo ela vai se multiplicar, vai se tornar resistente. E na próxima vez que você for utilizar, não vai mais fazer efeito. Você precisaria de quê? Ou de uma concentração maior, ou de um medicamento mais potente. E como eu mencionei, se você aumentar essa potência do medicamento, pode aumentar também os efeitos colaterais. Então, muito cuidado, não use medicamento, não use antibiótico de maneira indiscriminada, nem qualquer medicamento, mas muito cuidado com os antibióticos, tá? Para não deixar as bactérias resistentes e aí você não vai poder mais fazer uso daqueles antibióticos, tá bom? Doutor, e em caso de acidente por consumo excessivo de medicamentos, o que fazer? Alguém que tomou além da dose, alguém que se enganou com a receita, ou até mesmo uma criança, ou alguém que tomou acidentalmente, o que fazer? Olha, nesse caso, pessoal, é muito importante que vocês busquem ajuda médica, vá para a urgência, não tente resolver em casa, né? Tomou um medicamento com uma alta concentração, era para tomar ali um comprimido, a pessoa tomou 5, 6, tá? Não tente, não espere, bora observar aqui. Não, se você tomou uma dose que é elevada, que não é aquela recomendada, de cara, procure ajuda médica, tá, pessoal? Porque pode ter problema muito sério. Como eu falei, pacientes tiveram uma hepatite medicamentosa fulminante, né, que evoluiu ao óbito. Então, não,
vá na urgência, ligue para o socorro, tá? Porque no hospital, a equipe médica vai tomar as providências adequadas, ou fazer uma lavagem gástrica, vai utilizar um medicamento, outro medicamento que bloqueie o efeito que você já está utilizando. Então, procure sempre ajuda médica nesses casos de intoxicação, tá, né? Ao chegar à farmácia, procure o farmacêutico de plantão. Conversamos aqui com o Dr. Rodolfo, que é farmacêutico, é mestre em farmacologia, tem uma colaboração muito boa. Muito obrigado, doutor. Se quiser deixar aí seus contatos profissionais, rede social, fica à vontade. Tá. Agradecer a oportunidade, né? Eu Sim. adoro falar sobre a profissão farmacêutica, eu sou muito suspeito, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Sim, vocês podem me encontrar nas redes sociais, como Rodolfo Richelli, deve estar passando aí no vídeo. Tem a minha farmácia, que é Centrofarma, que fica lá no centro, onde eu presto também atendimentos, serviços farmacêuticos diversos, testes, Covid, enfim. Então, fiquem à vontade para me procurarem. Muito obrigado e até a próxima. Até mais. E esse é o programa Vida e Saúde, sempre com um assunto que vai com certeza melhorar o seu dia a dia e o seu bem-estar. É uma pena, mas chegamos ao final de mais um programa Vida e Saúde. Você gostou? Eu gostei muito. Hoje, entrevistas interessantes, como sempre a gente tem, não é? Reportagens educativas, reportagens da semana. Mas eu quero que você continue aí sintonizado na TV Guanaré e que no próximo sábado o nosso encontro está marcado, viu? Às 9 da manhã, aqui no canal 10.1 Digital. Um abraço do Flávio Henrique e de toda a equipe do programa Vida e Saúde.